Olá, amados! A paz seja convosco. Está começando mais um programa Giro 530 e o programa desta semana traz como convidado Vitor Salvador, mais conhecido como Vitão Podepá e autor deste livro, O Esquadrão Podepá. Ele vai falar um pouco mais sobre este devocional escrito especialmente para os jovens. Rápido intervalo comercial, na sequência tem muito mais Giro 530 para você. O Despachante Piloto há 27 anos é o lugar completo para você ficar em dia com a sua documentação. Aqui, você não precisa se preocupar na hora de renovar a sua carteira de motorista, em realizar transferência e licenciamento do seu veículo, porque uma equipe credenciada faz tudo para você, com agilidade e sem perda de tempo. E ainda, se você precisar, parcela tudo em 12 vezes no cartão. No Despachante Piloto, você também encontra as melhores companhias de seguro e com as melhores cotações do mercado. Avenida Dr. Paulo de Moraes, 520, próxima à Prefeitura. Fone 3434-1920. Estamos de volta com o programa Giro 530 desta semana e o nosso convidado, Vitor Salvador. Ninguém conhece como Vitor Salvador, mas Vitão Podepá. Vitor, seja bem-vindo, obrigado por ter atendido o nosso convite. Por que Podepá? De onde surgiu esse tema? Primeiro eu que agradeço, o convite para estar aqui no programa e falar um pouco da história do livro. O Podepá é uma afirmativa simples. A gente atender nosso chamado de Deus de fazer discípulos com simplicidade. Eu estou no ônibus, eu estou falando de Jesus, eu estou trabalhando, eu estou vivendo como Jesus. É algo simples, é uma chamativa simples. Só que ao contrário dos movimentos que geralmente vão pegar a galera da igreja e falar, vamos para a rua, a igreja já é chamada para fora, a gente pega os jovens e traz para dentro da igreja local. A gente vê muita igreja local que falta jovens que vão apacentar o povo ali. A gente vê uma dificuldade de jovens que apacentam pessoas. Hoje em dia a gente vê jovens que quer o agito, quer ganhar alma, quer gritar, mas a gente vê a dificuldade de jovens entenderem que eles são apacentadores também de ovelhas, que eles também podem cuidar de outras pessoas. E nessa dificuldade a gente escreveu um livro que incentiva eles a se voltar à igreja local, a se voltar a se juntar com o pastor titular da igreja, a ajudar ali no dia a dia, no trabalho. E dessa forma a gente tem visto resultados em todas as áreas, porque quando a gente trabalha bem dentro de casa, lá fora começa a ser natural a gente falar de Jesus, fazer discípulos, ganhar almas e o negócio anda. Bem, o Vitor, ele é obreiro credenciado da Igreja do Evangelho Quadrangular, ele é auxiliar do pastor Marcos Bombo lá na igreja do bairro São Jorge. Quanto tempo você tem de conversão, Vitor? Desde que eu me conheço por gente, eu sou um evangélico, vamos dizer assim, eu sou um cristão. Mas eu me batizei com 11 anos de idade, já sabia que eu desde cedo já queria ser pastor. Eu falava, eu quero ser um pastor, quero servir a Deus. E no meio do caminho ali, uma coisa ali, outra coisa ali, eu acabei me perdendo o foco do meu chamado de ser um pastor. Eu ia pra igreja e tal, mas eu não levava tão a sério assim o chamado que Deus tinha pra mim. Depois de uns tempos, com 15 anos, meu pastor me chamou para ser líder adolescente. Comecei a trabalhar e Deus foi me usando. E uma coisa que eu percebo no meu ministério é que o Senhor me usou muito para cuidar de pessoas mesmo ali, jovens que estavam às vezes excluídos ali. Comecei a trazer para perto, porque os jovens que eram os legais da igreja não queriam andar comigo. Então eu comecei a pegar aqueles mais que eram excluídos e Deus foi fazendo a obra. Hoje a gente tem um grupo que abençoa muitas vidas. A gente tem um culto na igreja local nossa lá, que reúne de 120 a 150 jovens todo sábado, tem essa frequência. Bem, Vitor, eu acompanho o seu trabalho em redes sociais, a gente vê que você sempre está postando vídeos, chamando jovens e a maioria deles, você também tem alguns jovens que acabam te seguindo encaminhadas em outras iniciativas. Você falou um pouco dessa sua trajetória, que você sempre teve esse chamado e sempre te despertou a vontade de querer ser pastor. Mas como que surgiu de você tirar a ideia e começar a desenvolvê-la na prática? Eu via, pelo menos dentro da minha igreja, as coisas começaram a fluir, porque quando a gente se coloca à disposição do nosso pastor para trabalhar junto, a coisa começa a fluir. E vinha muitas pessoas me procurar, Vitão, ajuda eu preciso de ajuda, eu queria que meu movimento de jovens crescesse também, e eu tô com dificuldade aqui, assim, eu comecei a ajudar eles do jeito que dava. Foi quando eu, em oração, eu conversava com Deus, e Deus começou a me despertar num chamado, vamos dizer, apostólico, assim, de ajudar outros líderes, não só jovens ali do rebanho, mas outros líderes de outras igrejas.
de outras igrejas, né? E aí Deus começou a me incomodar com isso. Eu falei, Deus, mas o que eu faço? Como que eu vou colocar isso aí pra fora? E a gente tava conversando assim um dia sobre algo que não existia ainda um nome. Eu falei, Pode Pá. E o Pode Pá acabou pegando assim o nome, né, de uma afirmativa, de uma coisa simples, de atender o chamado nosso de uma maneira simples. Então Deus começou a ministrar através da página do Facebook. Comecei a fazer alguns vídeos para incentivar o povo, vídeos de evangelismo, como evangelizar, como cuidar, e fui fazendo os vídeos. E isso alguns começaram a viralizar na internet. E aí Deus foi me dando ideias. O livro, com 17 anos eu comecei a escrever ele. Com 18 anos, 19 anos, estava pronto, só não tinha dinheiro para publicar. E aí foi uma caminhada, Deus foi fazendo a obra. Mas foi, para tirar do papel, foi oração. Estava no monte buscando a Deus, Deus incomodou e falou assim, viu, eu preciso de um algo a mais de você agora. E Deus despertou e estamos aí até hoje crescendo, né? E a gente percebe que ele é um livro bem desenvolvido, a questão da capa, o seu conteúdo, e a gente vê que também realmente é um ano que você levou para escrevê-lo. Sim. E essa questão da publicação, você, lógico, contou com muitas parcerias. Ele é um livro independente, ô Vitor? Sim, ele é um livro independente. E teve alguns homens de Deus que ofertaram na minha vida, falaram assim, eu vou te ajudar com alguma coisa. A maioria das coisas foi eu que banquei do meu bolso mesmo, assim. Eu não queria, no primeiro trabalho meu, depender, assim, exclusivamente de alguém para não ficar amarrado em nenhuma situação, sabe? por exemplo, alguém me ajudou e eu tenho que retornar isso. Deus colocou bem no meu coração aquela palavra de Abraão, né? Não aceita essa oferta que o rei está te dando, porque depois ele vai falar que você só está sendo abençoado porque ele que te abençoou. Então eu tive algumas parcerias que me ajudaram assim, mas foi coisa de 10% do que eu investi no livro. O resto foi Deus colocou, quero que você lute por isso daí. Eu fui vender espetinho na rua de carne, pegava os meninos lá da igreja, vamos vender, me ajuda aí. Vendi espetinho de carne na rua, rifei uma guitarra que eu tinha. Deus foi ajudando, Deus foi fazendo a obra. E hoje o livro é uma realidade. É uma realidade, é um sucesso, porque faz nem 2 meses que eu lancei, a gente já vendeu 300 livros e estamos crescendo. Mandamos para o Rio de Janeiro livro, mandamos para o Rio Grande do Sul, mandamos para Manaus, mandamos para Brasília. A galera tá pedindo aí, então eu espero sempre de semana em semana para mandar tudo de uma vez, para não ficar... Deus está abençoando, Deus está despertando pessoas para querer ler o livro e Deus está fazendo a obra. Vitor, qual que é o retorno que você está tendo das pessoas que leem o livro? Eu recebo testemunhos aqui, toda semana eu recebo testemunhos de gente falando que tem um capítulo do livro que fala Pare de Vagabundagem, é o nome do capítulo do livro. E aí as pessoas, esse capítulo está falando muito comigo, porque eu percebi que tem coisa na minha vida que só vai acontecer se eu tomar uma atitude. Por exemplo, eu coloquei a gente sempre embasa no livro uma missão, que é o que a pessoa vai fazer depois de ler aquilo, uma oração, que ela já é uma oração pronta para a pessoa fazer ali, e uma coordenada, que é o versículo da Bíblia que guia todos os passos daquela missão. E no versículo desse capítulo, Pare de Vagabundagem, está o texto de Provérbios, que fala que o preguiçoso só deseja, que se depender do preguiçoso, nem a mão para colocar a comida na boca ele não faz. Então a gente usou bem esses termos, a gente usou uma linguagem simples, algumas gírias, porque a intenção do livro era criar uma ponte entre o jovem que não sabia nada de Deus para chegar em algum lugar em Deus e aí começar a se desenvolver espiritualmente. Deus tem abençoado, tanto nesses testemunhos, quanto pessoas que estavam perdidas, sem saber o que fazer dentro da igreja local. Vitor, o que eu faço? E Deus me despertou, e agora? Cola no seu pastor, cola no seu líder, seja útil. Mas talvez meu líder, meu pastor não liga muito pra mim. Então pega a Bíblia e vai ensinar alguém, vai discipular alguém. Ninguém vai proibir você de ler a Bíblia com alguém e estudar a Bíblia. E Deus vai fazendo a obra, a gente tá acompanhando aí o que Deus tem feito. Vitor Salvador é autor do livro Esquadrão Pode Pá, é o convidado do Giro 530 desta semana. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência a gente volta com muito mais. Supermercado Novo Horizonte, o lugar ideal para você e sua família. Aqui você encontra produtos de qualidade com o preço que você precisa. Toda semana, uma oferta especial para você. Rua Marcolino Rocha, número 163, Novo Horizonte. Fone 3422-1311 e WhatsApp 99709-1316. E em breve, mais uma loja na cidade. Supermercado Novo Horizonte, o preço que você precisa.
Programa Giro 530 de volta hoje com o nosso convidado Vitor Salvador, autor do livro Esquadrão Podpah, um livro que foi escrito, destinado aos jovens cristãos e principalmente não cristãos, acredito eu, né, Vitor? É um livro missionário, né? Ele atende às duas necessidades. Né? Vitor, eu estava observando aqui, cada dia, ele na realidade é um livro devocional, então cada dia tem ali um tema específico. Eu abri aqui no dia 2, A Garota Certa. É um tema muito polêmico dentro da igreja evangélica, essa questão do namoro cristão. Alguns defendem, outros não defendem. Eu já vi casos, inclusive como pastor titular, de pessoas que cresceram em outras denominações, mas na cultura evangélica, e que aprenderam que para fazer sexo tem que casar. E a pessoa que eu conheci, ela casou 4 vezes, porque ela acho que tinha vontade de fazer sexo, então ela casava, tinha experiência, quando depois não gostava, porque foi um relacionamento impensado, apressado, imaturo, e a gente já sabe o fim disso tudo. Então, como que é trabalhado, qual que é a sua visão com relação ao namoro cristão? Minha visão é o seguinte, a respeito disso, meu pastor me ensina, então o que eu falar de errado, eu vou colocar na minha conta, quer dizer que eu não sentei direito para aprender com o meu pastor, mas o que eu falar de certo é o que o meu pastor está me ensinando, porque eu aprendo muito com ele me discipula no dia a dia. Meu pastor ensina assim, às vezes tem um casal na igreja namorando e não está namorando do jeito certo. Aí vai lá, acaba tendo relação, a menina fica grávida. Via de regra, todo mundo fala o quê? Casa. Você tem que casar. Se você não casar, você está em pecado. E realmente é pecado manter relação fora do laço matrimonial. É pecado mesmo. Só que aí a gente acaba tentando consertar um erro com outro erro. Aí você pega alguém que não tem dinheiro, alguém que não sabe nem o que é da vida, coloca pra morar junto na casa da sogra, na casa da mãe, e a pessoa aí, né? A gente começa a errar de novo. Aí é outro erro, aí divorcia. Aí esse divórcio, a gente vai ter que acabar esse problema com outro erro. Aí vai lá na frente para Deus consertar uma coisa que Deus pode consertar ali. O que falta hoje em dia é discipulado. É o cara sentar com o pastor dele e conversar. Pastor, o que o senhor errou? Líder, o que você fala pra mim? Só que a gente vê hoje em dia que a galera quer ser formada. Eu sou suspeito a falar, porque eu tô nas redes sociais, mas muitos jovens querem ser formados por youtuber. O cara é cristão, o cara é top, ele vai lá e prega, e a pessoa toma como regra. Mas o melhor pastor da pessoa é o pastor dela. O melhor pastor não é pastor A, B, C, sei lá, o Lucinho, o Vitor Azevedo, são grandes homens de Deus, né? Jovens que estão aí, Theo Hayashi, e aí vai. São homens de Deus, mas eles não são os melhores pastores. O melhor pastor da pessoa que vem na tua igreja, pastor, é o Senhor. O melhor pastor dela é o Senhor. O melhor pastor pra mim é o meu pastor, porque ele que tá no dia a dia. A gente tem que ter aquela humildade para sentar e aprender. Se a gente fizer um discipulado profundo com os jovens, tenho certeza que eles vão tomar as melhores decisões. A gente não vai ficar aquela cultura do seca-gelo. Aconteceu, mas poxa, por que ele não fez um trabalho para discipular a pessoa? Porque já não já desenvolveu um negócio para ensinar a pessoa, para prevenir daquele problema? Porque vontade de fazer sexo todo mundo tem, pô, não é? Então a gente tem que trabalhar, o discipulado ele afeta todas as áreas da nossa vida, a cultura do discipulado. Tanto estou escrevendo um segundo livro meu que chama A Patada do Leão, que a gente vai falar do que o discipulado ele é uma patada em três inimigos de Jesus na igreja, que é a infertilidade, o pecado e o diabo. São 3 inimigos que atacam o cristão. Eu estou escrevendo esse livro. E o discipulado profundo ele evita a pessoa de pecar. A pessoa vai pensar muito para fazer alguma coisa que não deve. A gente pode dizer então que no namoro cristão a pressa é a inimiga, com certeza, de todos esses inícios de relacionamento. Pode perguntar para todas as pessoas que começaram a namorar com 15 anos, elas vão ter arrependimento de ter namorado com essa idade depois quando elas chegaram com 22. A gente pode até citar uma passagem bíblica, Abraão, que recebeu uma promessa de Deus de que teria um filho com a sua esposa, mas ele foi um pouquinho apressado, talvez, com a Agar. Com certeza, e essa pressa dele gerou consequências até os tempos de hoje. Nossa, então, se eu puder ver Abraão no céu, eu falo assim, rapaz, por que você não esperou um pouquinho? Você podia evitar um monte de guerra. Agora fale pra gente, pra quem nos assiste, qual a garota certa, Vitor? A garota certa é minha namorada.
A minha namorada, então eu tô namorando, viu, Tony? Agora eu tô namorando, agora eu oficializei meu namoro. Vai ser casamento em breve. Vai. Mas vamos falar da garota certa nos âmbitos gerais aí. A garota certa, eu escrevi no livro, a gente tromba ela no culto de oração, é moça de oração. A garota certa, ela tem que ler a Bíblia. Se ela não ler a Bíblia, não adianta. A garota certa, ela tem que ter uma cabeça, como eu falo, uma cabeça boa. Ela tem que ser uma pessoa inteligente. Porque tem gente que você não aguenta conversar com ela 2 minutos. Fala, nossa, meu Deus do céu, é linda, é maravilhosa, é uma obra de arte. Mas aí você começa a conversar, você fala, meu Deus, que menina burra, né? Acaba acontecendo isso. E a garota certa, principalmente, ela tem que ser sua amiga. Se ela for a tua amiga, você vai trabalhar para ver o bem dela. Precisa ser da mesma religião? Precisa. No meu livro eu falo sobre o jugo desigual. A gente lê em Neemias, que Neemias pegou e espancou os homens que estavam saindo com mulheres de outros povos. E amaldiçoou eles. Eles pegam o nome de Deus, que ajudou a construir muro, que foi importantíssimo num projeto que Deus tinha para Israel, para ajudar naquele tempo. E ele odiava o relacionamento de uma pessoa com outra religião, e isso atrapalhou muito. O jugo desigual atrapalhava. E ainda ele fala em Neemias, né? Não foi nisso que o rei Salomão pecou, trazendo mulheres de todos os povos, e aí acabou tendo aquela mistura. O jugo desigual, ele é um perigo. Não seria não haveria um pouco de relativismo nessa sua interpretação? A questão de a gente pegar uma cultura totalmente diferente da nossa e trazer para a nossa cultura, principalmente uma cultura oriental para a cultura ocidental, e ainda mais na atualidade hoje, como nós vivemos, e inclusive falando-se de jovens. Eu acredito que não. Eu acredito que a Bíblia, ela é a Bíblia. É lógico que a interpretação, é lógico que ninguém vai espancar ninguém de vir com uma namorada que não é da igreja, não segue os mesmos caminhos. Mas vamos pegar 100 casos de pessoas que namoram pessoas que não são cristãs, que não tem o nosso Deus como o Deus delas. A gente vai ver 1 caso ou 2 que a pessoa vem para a igreja e busca. Isso aí é coisa do dia a dia que a gente vai ver. Não é uma coisa que a gente vai estudar para aprender. É no dia a dia a gente vai ver que não dá certo, que é muito raro de dar certo. E aí a gente vai ver, esse ensinamento, ele não vale só para coisa religiosa. Se de repente o cara ele tem um tipo de pensamento, não precisa ser cristão, nem de outra religião. Ele é um cara que pensa em tal coisa. E a menina é uma menina que é liberal, ele já é um cara muito conservador. Eles vão ter conflitos. Na verdade, os opostos se atraem, mas eles não se aguentam juntos. Então, um relacionamento cristão, à luz da Bíblia, namorar com uma pessoa que não é cristã não seria um bom negócio. Mas se a pessoa quiser pagar para ver, pague para ver, vamos ver se vai dar. Com a experiência do dia, o dia a dia tem mostrado que não é legal, não é um bom negócio. Não estou dizendo aqui que a gente não deve amar as pessoas que estão de fora, que a gente não deve, mas quando você coloca o seu coração, que a Bíblia diz que a gente deve guardar sobre todas as coisas o nosso coração, o nosso íntimo, né? O nosso sentimento. Você abre a porta para a pessoa entrar na sua vida ali, aí você começa a ter problema, com certeza. Vitor, você tem quantos anos? Tenho 21. 21 anos. Eu percebo aqui, na realidade, que você atrai muitos jovens, até mesmo por falar a linguagem. A gente vê aqui, inclusive, o próprio livro, ele tem uma linguagem coloquial, não há muita formalidade, até no dia 11, respeito pelos chefão, tá? Entre aspas, mas no singular, e a gente vê muita gíria dos jovens hoje em dia. Talvez você vê o seu sucesso por causa dessa identificação? Na verdade, eu tinha 17 anos quando eu escrevi, 17, 18 anos, então eu falava gíria. Então eu digo que livro, a gente pode parar de escrever livro, né? Mas livro é uma coisa de momento. Então, quando a pessoa for interpretar isso daqui 20 anos, talvez eu não me orgulhe de algumas coisas que eu escrevi. Talvez eu fale, nossa, eu era jovem, eu era... Vitor, o papo tá bem legal, acho que daria tema para outros programas e até fica o convite para você voltar mais vezes, mas eu queria fazer uma pergunta. Hoje, infelizmente, no meio protestante, no meio evangélico, nós vemos muitas linhas de pensamentos, algumas posições teológicas, e a gente acaba vendo hoje o próprio povo cristão, evangélico, se degladiando.
isso não é sadio, principalmente para os jovens. Por quê? Há uma gama de protestantes conservadores e há uma outra gama de protestantes um pouco mais abertos, com uma forma mais atrativa para os jovens. Eu lembro de uma vez de um pastor muito conhecido na Igreja do Evangelho Quadrangular, Luiz Ramos, que também foi presidente nacional da mocidade da nossa denominação e autor também de um livro, Os 10 Erros que o Jovem Cristão Não Deve Cometer. E uma conversa com ele me dizia que a igreja hoje está perdendo os jovens porque o mundo é mais atrativo. E quando a gente tenta trazer algumas iniciativas mais atrativas, hoje a gente vê muito festas, balada gospel, que é um tema que foi colocado até de uma certa forma para tentar atrair esses jovens, e a gente vê o próprio povo cristão contra, debatendo e pregando o contrário a essas formas, a essas práticas. Você é a favor dessas iniciativas que atraem os jovens do mundo para Cristo, mesmo você especificando e rotulando uma balada gospel, ou uma festa gospel, um arraiá gospel, seja qual for? Eu vou falar assim, quem que é o povo mais feliz da terra? Tem que ser. É o povo cristão. É nós, não tem por onde, a gente é o povo mais feliz. Então eu por exemplo, eu falo da nossa igreja, a gente faz festa, mas para nós. Porque a gente é feliz, porque Jesus morreu por nós, porque Jesus nos abençoou mesmo a gente não merecendo às vezes, porque Jesus acrescenta na nossa vida, Jesus nos deu uma família, a gente é feliz. Então a gente dança, a gente tem o nosso arraial gospel, mas a intenção não é trazer a pessoa de fora, a intenção é que a gente tenha comunhão e que a gente se consolide junto ali. Às vezes tem uma pessoa que ela tá afastada, ninguém dá atenção para ela, mas numa festa dessa ela vai, ela se reúne, ela tá enturmada, e isso gera comunhão. A Bíblia fala que onde há comunhão, Deus determina bênção. O que eu acredito é o seguinte, o que muda a vida de uma pessoa é o Evangelho. Ela ser um discípulo de Jesus, ela aprender com Jesus e viver como Jesus, independente se ela é muito conservadora ou se ela é liberal, ela ser como Jesus. Porque ela ser como Jesus, independente da personalidade dela, ela vai impactar o mundo. Então isso é o que muda. Se tem palavra, pode ter um arraial gospel aqui, e se tem uma palavra, se tem um Espírito Santo, vai andar. Não, aqui é uma igreja conservadora ao extremo, todo mundo vem muito preso a regras, eu não sei. Mas se tem palavra, se tem o Espírito Santo, se tem busca, vai andar. A gente vê o livro do Rick Warren, né, que é um líder de jovens com propósitos. Ele fala que a igreja dele ficava perto da Disneylândia. Então, vai ser mais atrativo que a Disneylândia, uma igreja? Pode tentar. Será que consegue? Não consegue. Então, é mentira alguém falar que a igreja, mesmo que a gente faça um arraial gospel, uma balada gospel, que vai ser mais atrativa do que a galera do mundo. Não vai. Mas a galera hoje não quer diversão, a galera quer família. A galera quer um lugar para ser amada, para ser aceita, para ser entendida, para poder amar também, para poder ensinar também, porque ninguém gosta de um lugar onde a pessoa a gente só ouve, escuta, aprende, toma bronca. Todo mundo quer desenvolver isso também, quer ensinar pessoas, tem algo para dizer para o mundo. Então é isso que vai fazer diferença. Se tem Jesus, se tem uma palavra, se tem o Espírito Santo, vai andar independente da forma de pensamento. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência a gente volta com mais Vitor Salvador falando do livro Esquadrão Podpah. O Despachante Piloto há 27 anos é o lugar completo para você ficar em dia com a sua documentação. Aqui, você não precisa se preocupar na hora de renovar a sua carteira de motorista, em realizar transferência e licenciamento do seu veículo, porque uma equipe credenciada faz tudo para você, com agilidade e sem perda de tempo. E ainda, se você precisar, parcela tudo em 12 vezes no cartão. No Despachante Piloto, você também encontra as melhores companhias de seguro e com as melhores cotações do mercado. Avenida Dr. Paulo de Moraes, 520, próxima à Prefeitura. Fone 3434-1920. Programa Giro 530 de volta, e nessa semana nós trouxemos Vitor Salvador, ele que é obreiro credenciado da Igreja do Evangelho Quadrangular, está auxiliando o pastor Marcos Bombo na igreja do bairro São Jorge e autor do livro Esquadrão Podpah. Vitor, para quem quiser comprar o livro Esquadrão Podpah, como essa pessoa deve proceder? Ou ela vai na nossa página, né, do Facebook, www.facebook.com/podpahmovement, e ela pede lá no nosso inbox, ou vai no meu Facebook, manda uma mensagem lá no inbox pedindo livro, a gente entrega. Todo o Brasil está sendo frete grátis, está tendo uma aceitação muito grande. Ou você vai lá na Sazar e compra. Na Sazar Gospel Story você vai ter os nossos livros e
vai ser bênção, você vai ser abençoado. Qual que é o valor? O valor é R$25. R$25. E é destinado não somente ao povo cristão, mas você recomenda para todo tipo de público? Tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa pode ler o livro e vai se identificar com as áreas da vida dela, com certeza. Vitor, qual a mensagem que você deixaria para os nossos telespectadores e principalmente para os jovens que estão nos assistindo agora? A mensagem que eu digo para vocês é essa. Quando a pessoa é em Jesus, quando ela é, não importa o lugar, não importa a situação, não importa a liderança que ela tem, ela é. Então ela vai fazer diferença. Agora, quando a pessoa não é, pode ter o melhor lugar, a melhor liderança, a melhor igreja, mas ela não é. Então procure ser em Jesus. Quando você for um podpar, for alguém que vai atender seu chamado de verdade lá de dentro, as coisas vão acontecer na sua vida. Obrigado, Vitor. Volte sempre. Sucesso e que você possa vender muito mais livro Esquadrão Podpar e tomara que Deus te inspire para escrever novos livros. Com certeza, já está inspirando. Glória a Deus. Programa Giro 530 desta semana fica por aqui. Lembrando que se você gostou desse programa, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e se você também quiser ser um dos nossos patrocinadores, segue aqui embaixo o telefone para você entrar em contato. Forte abraço, até semana que vem.